Bom dia a todos. É isso aí, é mais um Fala Dedê aqui. Já não solto os videozinhos já tem um tempo. Mas vamos lá. O que eu queria partilhar com vocês hoje é sobre a trajetória da vida, né? O caminho, né? A minha mãe, ela faleceu tem uns 20 dias atrás. E isso me trouxe mais reflexões ainda sobre a minha caminhada nessa vida, né? Eu tenho certeza, né, que existem várias fases, né? A gente nasce, criança, adolescente, adulto, né? Vem a idade aí dos idosos. Bom, eu sei que tem um processo natural, um processo normal na vida, né? E o que eu queria partilhar com você é sobre o aproveitamento da vida, né? Eu estava meditando sobre uma palavra que falam muito aí no mundo, que fala assim, né? Que todos os caminhos levam a Deus, né? Que Deus é único, todo mundo coloca dessa forma, né? E que, poxa, Ele vai olhar por mim, vai olhar por todos. E eu só queria trazer agora para reflexão, para meditação, você que está me escutando, que refletisse numa coisa, né? É uma tendência que eu sempre tive isso, eu vejo que é do ser humano, né? Querer justificar uma vida, às vezes, incorreta, uma vida que as atitudes trazem sempre sofrimento, ansiedade, medo, angústia, né? E aí tem que ter uma justificativa, né, para suportar aquele tipo de vida, né? Ou eu aprendi assim, minha família foi sempre assim, ou eu sou assim e pronto, né? Lembrei até agora que brinco a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser assim. Então, na real, eu comecei depois, e agora, como eu já falei, né, a questão da minha mãe ter falecido, né? E aí eu vejo como é que a Bíblia é fantástica. Até isso ela me ensina. Tem 2 pontos fantásticos. Um é o seguinte, ele fala que aqueles que se entristecem, se aborrecem por alguém que dorme no Senhor, por a perda de alguém, né? Ele diz que não tem ainda um entendimento da palavra de Deus, né? As promessas de Deus. O Senhor, ele diz na sua palavra que ele não tem prazer na morte do ímpio, ou seja, daquele que rejeita os ensinamentos de Deus, aquele que não quer Deus na sua vida, quer andar da sua própria consciência, seu próprio entendimento. E ele diz que ele não tem prazer nisso. Por quê? Porque Deus veio para todos, com certeza. Ele deu o seu Filho Jesus por todos. Agora é para aquele que aceita. Quem não aceita, rejeita. E aí uma coisa que eu fiquei ainda meditando mais ainda, é por quê? Porque o Senhor, ele na sua palavra, ele diz os caminhos que nós devemos andar, que é o dele, que é os ensinamentos dele. Na verdade, é um caminho só, que é Cristo, com os ensinamentos dele, para todas as áreas da nossa vida. E aí eu vejo assim, né? Como é que alguém quer ser médico e vai entrar na faculdade de Direito, de Gastronomia? Não tem como ser médico. Existe só um caminho para ser médico. Tem que fazer uma faculdade de medicina. Isso é um exemplo assim, básico, rápido. A outra é que eu decido alguns caminhos para a minha vida, como eu dei o exemplo agora. Se eu quero me formar em alguma coisa, se eu quero fazer o esporte tal, não tem como eu decidir vários caminhos para chegar num resultado. Eu posso sim,
Na minha área sentimental eu decido isso, na minha área financeira esse, na minha área material, no meu lazer, esporte. Aí, cada uma é uma decisão que tem. Cada um vai tomar um rumo. Mas para eu querer, volto a dizer o exemplo da medicina, se eu quero ser médico, não são todos esses caminhos que me levam para lá. É um. Pô, e Deus, ele não é Deus de confusão. Então, se ele, para chegar ao Pai, ele falou, Jesus, que ele é o único caminho, ele já está dizendo. E tem pessoas que falam que todos os caminhos levam a Deus. Leva, realmente leva. Mas para juízo, para salvação, só um, que é Cristo. E aí eu queria agora, já me encaminhando para encerrar, você que está me escutando, te dizer, existe um livro chamado Provérbios, na Bíblia, Eclesiastes. Só nesses dois provérbios, tem 31 provérbios. A gente pode até entender que tem um para cada dia do mês. Mas esses dois livros, por exemplo, eles falam de atitudes práticas para todas as áreas da vida. Para todas as áreas da vida, as atitudes são práticas. Ali, todas. Então, se eu entendo que Jesus é o caminho para chegar ao Pai, a salvação, eu tenho que seguir esse caminho, eu não tenho que seguir outros. E às vezes eu fico em dúvida, porque no sofrimento eu começo a escutar várias vozes. Eu já fui buscar vários lugares. Eu, antes de entender isso com clareza, eu passei por vários lugares, religiões, passei por seitas, passei por várias coisas, porque o vazio e as respostas que eu queria para as minhas dificuldades, para as minhas angústias, eu me abri, eu queria. Eu quero te dizer hoje que não adianta escutar muitas vozes. E aí uma coisa que eu percebi também é que o caminho de Cristo, as suas ordenanças, mandamentos, as suas instruções, quando eu coloco inteligência, consciência, razão no que eu escuto, eu vejo que é um caminho muito sóbrio, não é um caminho de ilusões, é um caminho prático. E quando eu vivo debaixo de princípios, simplesmente os resultados, eles não tem como não acontecer. Então hoje eu tenho que avaliar, foi quando eu falei da minha mãe. Olha o que a Bíblia diz, olha só a orientação, o caminho. É melhor ir numa casa que tem luto do que ir numa festa. Não está condenando a festa, está apenas dizendo, querendo enfatizar que aonde eu vou, na casa onde tem luto, no sepultamento, eu vejo a realidade da vida, o que vai ser acometido a qualquer ser humano. Já na festa, às vezes dá quantas ilusões. Eu no mundão flertava com uma, com outra, bebia, tinha não sei o quê. Então era a aparência, era tudo, era uma ilusão toda, né? Então, você que um dia conheceu Cristo, né, que hoje não está suportando caminhar com Ele, ou então diz para si mesmo, não, eu estou com Cristo, Cristo me ama, mas o caminho que você está andando não é o caminho que Ele está sugerindo. Não dá. Volta. Não tem coisa mais fantástica do que andar no caminho de Cristo. A porta é estreita, o caminho é estreito, só vai um de cada vez, mas dá gozo, dá alegria, dá uma clareza de estar fazendo uma coisa certa, edificante, né? Hoje é muito triste, hoje, o que eu estou vendo, o mundo como está conturbado,
as distorções que estão ocorrendo. De verdade, eu estou vendo hoje de um nível tão alto, de esferas tão altas na política, na mídia, até nas famílias, de dizer que o errado está certo. Porque, para não ter controvérsia, que alguns podem me escutar e falar assim, mas errado para você. Eu só quero te dizer uma coisa, que quando eu digo que estão dizendo que o errado está certo e o certo está errado, é entendendo que só tem um caminho, que a verdade também, ele falou, só tem uma, que é Cristo. Não é a minha opinião sobre política ou sobre relacionamentos, sexo afetivo, o trabalho. Não. As minhas opiniões podem estar certas ou erradas, dependendo de cada um, da forma que vê. Mas não é disso que eu estou falando. Quando eu digo de dizer que o certo está errado e o errado está certo, eu estou falando daquele que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, com a verdade, é Cristo. Então, na verdade, tudo que é verdade não é o que eu penso que é verdade ou não. A verdade é o que Cristo diz que é verdade. A verdade é Ele. Tudo que vai contra Ele é mentira. Tudo que vai contra Cristo é mentira, porque Ele é a verdade. E aí sim, aí nós vamos ter, quando estamos no caminho com Ele, entendendo que o que Ele diz é a verdade, esse é o melhor, Ele é a própria verdade, aí nós vamos ter o que é mais importante de tudo, que é a vida. Nós vamos ter vida, porque Deus não é Deus de morto. Por isso que Ele diz, minha mãe eu sei que está dormindo no Senhor. Então, eu não preciso me entristecer. Eu tenho que me entristecer com a morte do ímpio. A morte do ímpio, eu tenho que ser que nem o Senhor, me entristecer, porque Ele é Deus de vivos e não de mortos. Então, Ele é a própria vida, Ele é a ressurreição. Fica na paz, o dia abençoado para você. Estamos juntos. Até o próximo. Valeu.